Você acorda no meio da noite com o peito apertado, o ar não entra, o coração dispara e você senta na cama tentando puxar o ar com força enquanto o pânico toma conta do corpo. Você não está sozinho. Milhares de pessoas depois dos 50 anos passam por isso toda semana, e a maioria não sabe que existe um protocolo simples que alivia o sufoco em menos de 3 minutos. Não é remédio, não é nebulização. É uma sequência de movimentos corporais e respiratórios que desobstrui as vias aéreas, relaxa o diafragma e estabiliza o sistema nervoso enquanto você ainda está sentado na cama. Eu vou te mostrar exatamente o que fazer nos primeiros segundos do sufoco, como posicionar o corpo para facilitar a entrada de ar, qual técnica respiratória acalma o pânico instantaneamente e por que a maioria das pessoas faz exatamente o oposto do que deveria fazer quando o sufoco aparece. Se você já acordou sufocando, se já sentiu que o ar não chegava nos pulmões, se já teve medo de não conseguir respirar de novo, esse vídeo vai mudar suas noites. Me conta nos comentários de onde você está assistindo e se você já passou por um episódio de sufoco noturno. Vamos começar pelo que realmente funciona. A primeira coisa que você precisa entender é que o sufoco noturno acontece porque 3 sistemas do corpo entram em colapso ao mesmo tempo. As vias aéreas superiores relaxam demais durante o sono profundo e fecham parcialmente, bloqueando a passagem do ar. O diafragma fica tenso ou travado na posição errada e não consegue fazer o movimento de expansão que puxa o oxigênio para dentro. O sistema nervoso detecta a queda de oxigênio e dispara o modo de emergência, acelerando o coração, contraindo os músculos e criando a sensação de pânico que piora ainda mais a respiração. Quando você acorda sufocando, seu corpo está tentando resolver esses 3 problemas ao mesmo tempo, mas a resposta instintiva que a maioria das pessoas tem é exatamente o que piora tudo. Você senta rápido, contrai o pescoço, puxa o ar com força, levanta os ombros e tenta respirar fundo enquanto o peito está completamente travado. Isso aumenta a tensão muscular, reduz ainda mais o espaço para o ar circular e alimenta o ciclo de pânico. O protocolo que realmente funciona faz o oposto. Ele abre espaço físico para o ar entrar, desobstrui as vias aéreas em segundos, relaxa o diafragma imediatamente e desliga o modo de pânico do sistema nervoso antes que ele tome conta. Não é algo que você aprende no médico. Não é algo que aparece em bula de remédio. É um conjunto de técnicas corporais validadas por fisioterapeutas respiratórios e usado em pronto-socorro para pacientes com crise de falta de ar. E funciona porque ataca a causa mecânica do sufoco, não apenas os sintomas. Vamos ao protocolo prático. No momento que você acorda sufocando, antes de fazer qualquer coisa, você vai sentar na beira da cama com os pés no chão e inclinar o tronco levemente para frente, apoiando os cotovelos nas coxas. Essa posição se chama tripé. E ela é usada por paramédicos em emergências respiratórias porque abre instantaneamente o espaço torácico e facilita a expansão do diafragma. Quando você inclina o corpo para frente, a gravidade puxa os órgãos abdominais para baixo e libera pressão sobre o diafragma, permitindo que ele se mova livremente. Ao mesmo tempo, os músculos acessórios da respiração localizados no pescoço e entre as costelas conseguem trabalhar sem resistência porque o tronco está estabilizado. Você não está forçando nada. Você está criando condições mecânicas para que o ar entre sozinho. Agora vem a parte que a maioria erra. Não tente puxar o ar com força. Não encha o peito de uma vez. Não levante os ombros. Faça o oposto. Solte o ar pela boca de forma lenta e controlada, como se estivesse esvaziando um balão murchando devagar. Esvaziar os pulmões antes de encher é o segredo que ninguém fala. Quando você está sufocando, os pulmões já estão cheios de ar velho, estagnado e pobre em oxigênio. Tentar colocar ar novo em cima de ar velho não adianta. Você precisa esvaziar primeiro. Solte todo o ar pela boca, esvazie completamente e só depois inspire devagar pelo nariz contando até 3. O ar vai entrar sozinho. Você vai sentir o peito expandir sem esforço. Repita isso 5 vezes. Esvaziar pela boca contando até 4. Pausa de 1 segundo. Inspirar pelo nariz contando até 3. Esse ciclo desobstrui as vias aéreas, oxigena o sangue e sinaliza para o sistema nervoso que não há perigo real. Em 2 minutos, o sufoco diminui. Em 3 minutos, você respira normalmente de novo. Mas o protocolo não termina aqui. Enquanto você está sentado na posição tripé fazendo as respirações controladas, existe um movimento adicional que potencializa tudo. Você vai levar uma das mãos até a nuca e fazer uma leve pressão para baixo, inclinando o queixo em direção ao peito e alongando toda a parte de trás do pescoço. Esse alongamento libera os músculos escalenos e esternocleidomastoideo, que são músculos acessórios da respiração e que ficam contraídos durante o sufoco. Quando eles relaxam, o ar flui melhor. Segure essa posição por 10 segundos enquanto respira devagar e solte. Depois gire a cabeça lentamente para a direita,
depois para a esquerda, sempre mantendo os ombros relaxados. Esses movimentos cervicais desobstruem as vias aéreas superiores e reduzem a sensação de aperto na garganta que muitas vezes acompanha o sufoco. Algumas pessoas sentem como se tivessem algo entalado ou como se a garganta estivesse fechando. Isso acontece porque os músculos do pescoço e da garganta contraem junto com o pânico. O alongamento suave quebra essa tensão. Agora vem a técnica final que muda tudo. Depois de fazer 5 ciclos de respiração controlada e alongar o pescoço, você vai deitar de lado, nunca de barriga para cima. Deitar de costas quando você ainda está com dificuldade respiratória é perigoso porque a língua e os tecidos moles da garganta caem para trás e podem bloquear ainda mais a passagem de ar. Deite de lado, dobre levemente os joelhos em direção ao peito e coloque um travesseiro entre as pernas. Essa posição lateral mantém as vias aéreas abertas e permite que o diafragma continue trabalhando sem pressão. Respire devagar pelo nariz, contando até 4 na inspiração, segurando por 2 segundos e soltando pela boca contando até 6. Esse padrão de expiração mais longa que a inspiração ativa o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema de calma do corpo. Em 5 minutos você está respirando normalmente. Em 10 minutos você volta a dormir. Agora vamos falar do erro mortal que piora tudo. Quando o sufoco vem, a maioria das pessoas corre para atrás da janela, abre a porta, sai para a rua ou vai até a cozinha beber água. Você já fez isso. Eu sei. Parece que você precisa de ar fresco, que o ambiente está abafado, que sair vai resolver. Mas isso é o pânico comandando. Andar durante um episódio de sufoco aumenta o gasto de oxigênio, acelera ainda mais o coração e impede que você faça o protocolo de respiração controlada que realmente resolve. Ficar em pé ou andando mantém os músculos posturais tensos e não permite que o diafragma relaxe. Você está gastando energia que deveria estar sendo usada para oxigenar o cérebro. A posição tripé sentado na beira da cama é infinitamente mais eficaz que qualquer outra posição porque ela foi desenhada especificamente para crises respiratórias. Paramédicos ensinam isso. Fisioterapeutas respiratórios usam isso em UTI. Funciona porque respeita a mecânica do corpo. Outro erro comum é tentar beber água durante o sufoco. Água não abre via aérea. Água não oxigena pulmão. E se você ainda está com a respiração acelerada ou irregular, beber água pode causar engasgo ou aspiração, que é quando o líquido vai para o pulmão ao invés do estômago. Nunca beba nada até a respiração estar completamente estabilizada. O protocolo é sempre o mesmo. Sentar na posição tripé, esvaziar os pulmões, respirar controlado, alongar o pescoço, deitar de lado e manter o padrão respiratório até o corpo se acalmar. Não existe atalho. Não existe truque mágico. Existe técnica, repetição e confiança no processo. Mas por que o sufoco noturno acontece com tanta frequência depois dos 50 anos? Porque o corpo muda. Os músculos da garganta e das vias aéreas superiores perdem tônus muscular com o envelhecimento e relaxam demais durante o sono, permitindo que a passagem de ar se feche parcialmente ou completamente. O diafragma perde força e flexibilidade e não consegue fazer a expansão completa que fazia aos 30 anos. A gordura visceral que se acumula na região do abdômen pressiona o diafragma de baixo para cima, reduzindo ainda mais a capacidade de expansão pulmonar. A sensibilidade dos receptores de oxigênio no cérebro diminui e o corpo demora mais para perceber que está faltando ar. Quando finalmente percebe, a reação é desproporcional e você acorda em pânico. Some a isso condições como refluxo gastroesofágico, que empurra ácido para a garganta durante a noite e irrita as vias aéreas, apneia do sono, que causa pausas respiratórias repetidas, asma noturna, que piora nas horas mais frias da madrugada, ou DPOC, que reduz a capacidade pulmonar de forma crônica. Qualquer uma dessas condições transforma uma noite de sono em uma sequência de microdespertares por falta de ar. E a cada episódio de sufoco, o sistema nervoso fica mais sensível. Você começa a ter medo de dormir, medo de deitar, medo de que o sufoco volte. Esse medo cria tensão muscular crônica, que por sua vez piora a respiração. É um ciclo que se autoalimenta. Por isso, o protocolo não é só para aliviar o sufoco quando ele acontece. É para reprogramar a resposta do corpo ao longo do tempo. Quanto mais você pratica a respiração controlada e a posição tripé, mais o sistema nervoso aprende que sufoco não é morte. É desconforto temporário que pode ser gerenciado. Essa reprogramação é fundamental. Vamos agora para o segundo tópico, que é a preparação do ambiente antes de dormir. Você pode reduzir drasticamente a chance de ter sufoco noturno se ajustar 3 elementos do quarto. Primeiro, a altura do travesseiro. Dormir com a cabeça muito baixa ou muito alta altera o alinhamento das vias aéreas e aumenta a probabilidade de obstrução. O ideal é que o travesseiro mantenha a coluna cervical em posição neutra, ou seja,
a cabeça alinhada com a coluna sem inclinação excessiva para frente ou para trás. Para a maioria das pessoas, isso significa um travesseiro de altura média, cerca de 10 a 12 centímetros. Se você dorme de lado, pode precisar de um travesseiro um pouco mais alto para preencher o espaço entre o ombro e a cabeça. Se você dorme de barriga para cima, travesseiros muito altos empurram o queixo para o peito e fecham a garganta. Teste. Deite, ajuste a altura e veja se você consegue respirar livremente sem sentir pressão na garganta. Segundo elemento é a temperatura do quarto. Ar muito quente e seco irrita as mucosas das vias aéreas e aumenta a produção de muco que obstrui a respiração durante a noite. Ar muito frio provoca broncoespasmo, que é a contração dos brônquios e dificulta a passagem de ar. O ponto ideal está entre 18 e 21 graus. Se você não tem ar-condicionado, deixe uma janela entreaberta para circular o ar, mas nunca deixe o vento batendo diretamente no rosto, porque isso resseca a mucosa nasal e piora tudo. Use um umidificador se o ar da sua região for muito seco. Umidade relativa entre 40% e 60% mantém as vias aéreas lubrificadas e facilita a respiração. Terceiro elemento é a posição da cama. Elevar a cabeceira da cama em 15 graus reduz refluxo gastroesofágico durante a noite e impede que o ácido do estômago suba para a garganta e cause irritação nas vias aéreas. Você não precisa de cama hospitalar. Coloque 2 tijolos ou calços de madeira embaixo dos pés da cabeceira e isso já faz diferença. Essa elevação também facilita a drenagem de secreção dos pulmões e reduz a sensação de peso no peito durante o sono. São ajustes simples, baratos e que mudam completamente a qualidade da sua respiração noturna. Agora vem o terceiro tópico, que é o treino respiratório diurno que previne o sufoco noturno. Você não pode esperar que o corpo saiba como reagir corretamente durante uma crise se você nunca treinou a respiração controlada. O sufoco noturno é uma emergência, mas a solução começa durante o dia. Todo dia, de preferência pela manhã, você vai reservar 5 minutos para praticar a respiração diafragmática consciente. Sente em uma cadeira com os pés no chão, coluna ereta, ombros relaxados. Coloque uma mão no peito e outra na barriga. Inspire pelo nariz enchendo a barriga, não o peito. A mão da barriga deve subir enquanto a mão do peito permanece parada. Isso significa que o diafragma está trabalhando corretamente. Expire pela boca esvaziando completamente a barriga. Faça isso por 10 ciclos seguidos. Esse treino fortalece o diafragma, aumenta a capacidade pulmonar e ensina o sistema nervoso a associar respiração lenta com sensação de segurança. Quando o sufoco vier à noite, o corpo vai lembrar desse padrão e vai conseguir acessá-lo mais rápido. Além disso, pratique a posição tripé durante o dia. Sente na beira da cama, incline o tronco para frente, apoie os cotovelos nas coxas e respire devagar por 3 minutos. Faça isso todo dia. Você está treinando o corpo para reconhecer que essa posição é segura e eficaz. Quando você acordar sufocando, não vai precisar pensar. O corpo vai para a posição automaticamente. Outro exercício essencial é o alongamento dos músculos do pescoço e dos ombros. Esses músculos ficam tensos o dia todo por causa da postura ruim, do estresse e do uso excessivo de celular. Tensão no pescoço reduz a abertura das vias aéreas e aumenta a probabilidade de sufoco. Todo dia, alongue o pescoço para os lados, para frente, para trás. Gire lentamente. Eleve os ombros até as orelhas, segure por 5 segundos e solte. Repita 10 vezes. Esse alongamento libera a musculatura e melhora a circulação de oxigênio na região. Por fim, caminhe pelo menos 20 minutos por dia. Caminhar fortalece o sistema cardiorrespiratório, melhora a capacidade de oxigenação do sangue e reduz a frequência de crises noturnas. Não precisa ser corrida, não precisa ser academia. Caminhar em ritmo leve já é suficiente. O corpo precisa se mover durante o dia para funcionar bem durante a noite. Sedentarismo piora tudo. Cada exercício que você faz durante o dia é um investimento na sua respiração noturna. É prevenção real, prática e que funciona. Você já teve um episódio de sufoco noturno que te assustou tanto que você ficou com medo de dormir de novo? Já acordou no meio da noite sentindo que o ar não entrava e o coração disparado? Se isso já aconteceu com você, eu quero que você saiba que não é frescura, não é exagero e não é coisa da sua cabeça. É real, é assustador e merece ser tratado com seriedade. Muita gente passa por isso em silêncio porque tem vergonha de falar ou porque acha que é normal da idade. Não é normal. E você não está sozinho. Milhares de pessoas aqui neste canal compartilham a mesma dificuldade. Por isso, deixe um comentário agora contando o que você sente durante a noite. Pode ser assim: eu acordo sufocando pelo menos 2 vezes por semana. Ou então, eu sinto que o ar não chega nos pulmões e o peito aperta. Ou ainda, eu tenho medo de dormir porque já acordei sem conseguir respirar. Copia qualquer uma dessas frases,
Cola aqui embaixo e adiciona a sua experiência. Quando você faz isso, você está ajudando outras pessoas que leem os comentários e se identificam. Você está construindo uma rede de apoio. Você está mostrando que ninguém precisa enfrentar isso sozinho. E quanto mais comentários tivermos, mais o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas que precisam. Sua participação salva vidas. Comenta agora. Olha o quanto você já avançou até aqui. Você aprendeu o protocolo exato para aliviar o sufoco em minutos. Aprendeu a posição tripé, a respiração controlada, os alongamentos cervicais, os ajustes no ambiente e os exercícios diurnos que previnem novas crises. Você não está mais perdido. Você tem um plano. Você sabe o que fazer quando o sufoco aparecer. E isso muda tudo, porque o medo da falta de ar é muitas vezes pior que a própria falta de ar. Quando você tem técnica, quando você sabe que existe um caminho para sair da crise, o pânico diminui. E quando o pânico diminui, a respiração melhora. É um ciclo positivo. Agora você faz parte de uma comunidade de pessoas que decidiram não aceitar o sufoco como destino. Pessoas que estão aprendendo a respirar melhor, a dormir melhor, a viver melhor. E a cada vídeo novo que você assiste aqui no canal, você adiciona mais uma ferramenta no seu arsenal contra as doenças respiratórias. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora. Ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo com técnicas que você não vai encontrar em lugar nenhum. E se você gostou desse conteúdo, compartilha com alguém que você sabe que sofre com sufoco noturno. Pode ser um familiar, um amigo, um vizinho. Você pode estar salvando a noite de sono de alguém. A gente se vê no próximo vídeo. Respira fundo. Você não está sozinho.